Salve, salve, camaradas. E aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, meu velho. Pra Bolsonaro tá não. Continua preso. É em casa, né, meu velho? Pra mim, parece mais ser um bagulho de castigo quando é aplicado pelo pai. Mas já é alguma coisa. Vou trazer aqui mais um depoimento do Disque de Preto lá envolvido aquele núcleo de trama golpista e tal. Peço desde já que se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa like, comenta alguma coisa pra ajudar esse negócio de engajamento. E sem delongas, bora logo aqui pro depoimento. Como eu fiz nos outros interrogatórios, apenas rapidamente, o interrogatório ele é composto de duas partes. Primeira parte, qualificação do senhor. Segunda parte, as questões relacionadas ao mérito da ação penal. Em relação a essa segunda parte, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Então, na parte de qualificação, nome completo do senhor, data de nascimento e naturalidade, por favor. Márcio Nunes de Rezende Júnior, natural de Araguari, Minas Gerais, em 29/12/1973. Profissão do senhor e escolaridade. Nível superior, eu sou coronel do Exército Brasileiro. Tá. O senhor tem filhos e a Sim, idade dos filhos? Eu tenho dois filhos, um de 10 anos e uma de 8 anos. Não. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Não, senhor. Não. Já respondeu algum outro processo criminal? Não, senhor. Tem conhecimento da denúncia que é formulada contra o senhor? Tenho conhecimento, mas não concordo com a denúncia, Excelência. Tá. Então, em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, o senhor vai responder ou vai exercer o direito ao silêncio? Vou responder, Excelência. Tá. Então, a primeira pergunta seria essa: os fatos narrados na denúncia são verdadeiros? Não, Excelência, não são verdadeiros. O senhor conhece as testemunhas que foram ouvidas? Tem alguma coisa contra elas? Conheço algumas, não tenho nada contra nenhuma delas. Tá. Então, vou iniciar os questionamentos. A primeira pergunta é em relação a esse grupo de WhatsApp DOS. O senhor integrava esse grupo? Quem administrava e quem mais integrava esse grupo? Se o senhor puder contextualizar rapidamente. Sim, Excelência, esse é um grupo, DOS significa, é a última sílaba ali de comandos, né? Então, que é um grupo da especialidade. Inclusive o DOS, seguido de esses ali, é porque Excelência tem dois cursos no Exército que é sempre no plural. Comandos e Forças Especiais. Eu não sou comando, eu sou comandos. Eu sou Forças Especiais, mesmo o individual, porque o individual é a equipe toda é um conjunto harmônico, Excelência. Então, sempre assim. Esse grupo existe desde do ano de 2013, aproximadamente. Ele é um grupo da especialidade, onde militares ali trocam, compartilham informações ali relativas à especialidade em si. Técnicas de salto livre, paraquedismo, mergulho, contra-terrorismo, assim, uma série de coisas. Também fazemos, né, conversamos sobre conflitos que acontecem na atualidade, porque nós somos militares, né, então, invariavelmente, guerra na Ucrânia, esse conflito Hamas, etc. Então, assim, faz parte assim, do nosso métier. Também é um grupo que as pessoas que participam dessa atividade, né, compactuam, né, fazem parte dessa especialidade. Então, eles entram assim, todos os militares do grupo são administradores, Excelência, porque também é livre ali para puxar um, trazer outro. Inclusive, é um equívoco grande que tem lá na parte, já, ainda no relatório da Polícia Federal, quando é dito que o CID é o proprietário do grupo. Então, isso aí conduz assim, a uma percepção completamente equivocada. E mesmo dizer que o CID é o administrador é um equívoco, Excelência, porque ele é mais um no grupo. Foi perguntado para o CID, quando ele entrou, ele não se lembra. Se ele era administrador, ele, não sei se eu era administrador, né? Ou seja, porque é uma coisa que é comum a todos. E foi perguntado a ele, você postou alguma coisa no grupo? Ele disse que desde que ele entrou nessa função de ajudante de ordens, ele nunca compartilhou nada. Até porque ele está envolvido com o governo. O que ele colocasse ali passaria a ser uma informação oficial que não compete a ele estar passando. Então, ele
realmente, nesse período, ele esteve mudo, né? Entrou mudo e saiu calado ao longo de todo esse período. Né? Já dizendo para o senhor, né? Então, assim, realmente ali, pessoal, às vezes para combinar um chopp, né? Militares que estão, por exemplo, se eu vou a Manaus, o pessoal que é Força Especial está lá, pô, vamos reunir, vamos tomar um chopp, alguma coisa e tal. A mesma coisa acontece em cada sede. É um grupo de manutenção de contato, né? É o network ali também, pô, estou precisando de alguma coisa em Brasília, alguém pode resolver para mim? Então, assim, ele é um grupo para diversas finalidades. A gente conversa É sobre um grupo futebol. ativo. Esse É grupo um é grupo ativo. ativo. É um grupo ativo, ele existe desde 2013. É um grupo ali quando alguém, que perde ali, zoação em cima de zoação. Quando alguém promovido, todo mundo dá os parabéns. Quando é aniversário, o cara vai para o exterior. Ou seja, então, é um grupo ativo, assim, que todo mundo atua, assim, coloca informações, né? Então, assim, e fica essa questão da amizade também, como eu estava dizendo, senhor. Ele não, do jeito que é colocado, o Cid era o administrador do grupo. Então, isso aí é inverdade. Menos ainda dizer que ele é o proprietário, porque isso aí dá uma falsa ideia de que o Cid era o dono do grupo e dali ele coordenava ações. Agora, em relação ao Estado-Maior do Exército, qual era a função que o senhor exercia lá? No Estado-Maior do Exército, Dentro... Excelência, então, mais ou menos aqui como funciona o Estado-Maior. Tem o chefe do Estado-Maior do Exército, geralmente é o militar mais antigo, ou está entre os 3 mais antigos ali na carreira, porque o comandante do Exército já é um militar da reserva. Então, funcionalmente, assim, é um militar que ocupa aquela função assim, está entre os mais antigos, ou muitas das vezes o mais antigo, né? Abaixo dele vem a vice-chefia do M e, a partir daí, as subchefias do Estado-Maior. As subchefias, né? Então, elas são organizadas em diversas áreas temáticas, né? Pessoal, logística, comunicações, cibernética, né? Eu, no caso, no ano de 2022, foi criada a 7ª subchefia. Ela não existia. Ela foi criada, eu já cheguei sendo classificado nessa 7ª subchefia. Ela trabalha a temática do Exército do Futuro, a modernização e a transformação do Exército. Então, eu estava nessa subchefia, que é chefiada por Estado-Maior do Exército, um general de 4 estrelas. Vice-chefe, um general de 3 estrelas, general de divisão. Subchefias, general de 2 ou 3 estrelas ali, não há problema nesse sentido. E na subchefia, nós estamos dentro de seções. Eu estava, em 2022, na seção de governança de capacidades. Capacidades são todas essas áreas temáticas do Exército. Primeiro, assim, aviação do Exército, operações especiais, cibernética, guerra eletrônica, artilharia de mísseis e foguetes. Então nós sempre assim, focado, né, não no hoje, mas no que, né, um grande documento que foi elaborado no ano de 2022, com a participação de toda a subchefia. Acredito que um dos documentos mais importantes do Exército naquele ano é o Conceito Operacional do Exército Brasileiro, Operações de Força de Convergência 2040, batizado pelo então chefe de Estado-Maior, General Stumpf. Então, o documento, como que o Exército quer estar em 2040. Então, eu mostrei para o senhor esse organograma do M. Chefia, vice-chefia, subchefias. Eu estava em uma dessas sessões, da 7ª subchefia. E até um item questionado, né, porque a denúncia também, Excelência, ela retrata ali que, quando ela bota assim, Márcio Rezende é subordinado ao Stumpf. Isso aí Eu ia acaba perguntar sendo... exatamente isso. Qual é a relação do senhor com o general Stumpf? Então, pois então ela vem isso, Excelência. Infelizmente, isso é um sugestionamento equivocado, porque dá ideia, porque os 500 militares ali, cerca de 500 a 600 militares que servem no M, todos são subordinados ao general Stumpf, é claro. Então, o general Stumpf tem 12 generais ali no M, abaixo dele, oficiais superiores em torno de 70 ali no M. Então, assim... Só para deixar claro, M que o senhor diz é Estado-Maior do Exército. Estado-Maior do Exército, Excelência. Isso, assim, a gente vai falando tá. aqui, Estado-Maior do Exército, né? Então, não existe vínculo direto. Isso aí a gente fez questão de perguntar às testemunhas. Excelência, eu gostaria de ter ouvido o general Stumpf, porque, afinal, é uma acusação direta que é feita ali, que eu
né, influenciando os generais que eu poderia estar ou influenciando. Ele pediu dispensa, Excelência, e foi deferido. Ele botou lá na sua justificativa, na sua fundamentação para não ser ouvido, ele alegou o seguinte: não conheço o militar, não conheço o Márcio Rezende, não tenho conhecimento sobre o caso, nunca interagi com ele. Então, isso aí também é uma maneira de dizer, eu preferia estar ouvindo pessoalmente dele, mas a resposta dele, de certo modo, atende como uma caracterização de que eu nunca tive contato com ele, ou pelo menos, né, nunca ficou marcado. Isso é uma realidade, porque o caminho é sempre indireto, Excelência, sempre seguindo muitos intermediários, sempre seguindo a cadeia de comando. Eu não despachava nunca, assim como o general Stumpf, lá o chefe de Estado-Maior. Era com o meu chefe de seção, no impedimento dele, no máximo ali com o assistente ou com o general da 7ª Subchefia. O general Soares substituiu o general Stumpf, como ele foi arrolado por outra testemunha, nós tivemos a oportunidade de perguntar para ele sobre essa questão. E ele deixou claro que é canal de comando, não existe ligação direta. Entre outras coisas, ele foi enfático também em dizer que coronel não influencia general, né? Porque, como é colocado ali, né, como é descrito ali na denúncia, que militares, né, estariam tentando influenciar generais. Então, gostaria de caracterizar que isso é uma inverdade completa. Consta que no dia 28 de novembro de 2022, no salão de festas do edifício onde o senhor reside, na Superquadra Norte 305, teria havido uma festa, uma reunião, né? No salão de festa, mas houve uma reunião. O que houve realmente nesse local? Qual era o objetivo dessa reunião? Tá, Excelência, obrigado pela pergunta. Excelente oportunidade para esclarecer. Excelência, primeiro, o termo reunião, ele é muito abrangente. Quando um camarada fala com você, poxa, vamos reunir hoje, significa vamos nos encontrar. Mas esse evento especificamente, ele foi uma confraternização. Como que se deu origem? Eu falei para o senhor, quando o pessoal se encontra na mesma sede, né, na mesma cidade, alguns ali é natural, né? Nós tivemos uma vivência em comum em operações especiais, já servimos juntos, já tivemos bastante vivência. Então, tinha alguns que estavam aqui em Brasília e outros já estavam aqui, né? Às vezes o próprio pessoal daqui também, dentro ali dos DOS ali dos comandos, aí tem um clube do uísque, tem um clube do chopp, tem um pessoal que é sempre com essa finalidade também do congraçamento. Essa confraternização, eu vou bater muitas vezes nessa tecla como confraternização, porque é isso que foi. No dia 28, né, pela manhã, o Correia Neto, que estava aqui em Brasília, né, acompanhando ali o seu... ele era assistente do general Soares, estava tendo uma reunião ali assim, a portas fechadas do Estado-Maior do Exército, chama a RACE, Reunião do Alto Comando do Exército. Como é uma reunião de promoção, ela é a portas fechadas, né? A gente chama de conclave ali, porque é dali que vão sair os novos generais, né? Então, estava tendo isso. E como ela é portas fechadas, só eles ali, para não vazar informação, porque é coisa dos generais mesmo ali, é a escolha. O generalato, a escolha dos generais, ela não é só não é só o merecimento, é por escolha também. Às vezes, preciso de um camarada para isso, aquilo, isso aí pesa. Bom, mas enfim, a reunião a portas fechadas. E os assistentes, o pessoal que vem acompanhando o general, fica ali assim, né, no zap ali, pronto para atender alguma demanda da autoridade. Então, eles ficam ali pelo QG, né, fazendo network ali, passando, conversando ali com o pessoal, reencontrando pessoalmente. E o Correia Neto, né, passando ali pela 7ª Subchefia, a gente conversando, porque nós servimos juntos muito tempo lá no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos essa proximidade. Passou ali visitando. Excelência, esse evento foi um evento informal, ou seja, reunião de amigos. Mas no final de semana, ou seja, no domingo, nós tivemos o evento oficial, ou seja, uma confraternização também da 7ª Subchefia. E, mais uma vez, eu tinha cedido o espaço, que não é meu, é do meu pai, né? Então, essa do salão de festas aqui, né, que o senhor disse aí na minha casa, na verdade, na casa do meu pai, no prédio dele, eu pedi o salão de festa para ele ali. Como era uma segunda-feira, foi fácil conseguir, porque normalmente não tem muito evento, mas é final de semana. Naquele mesmo dia, pela manhã, pai, tem condições de conseguir o salão de festa?
Eu cheguei aqui em Brasília no ano de 2022. O prédio que eu ocupei, o funcional, tem um salão de festa, mas o condomínio era novo, com muita demanda, e não estava mobiliado, senão a gente teria feito lá, né? Não teria a menor condição, não tem uma mobília, só tem o espaço salão de festa. Eu pedi para o meu pai para ele verificar se a gente poderia fazer lá. Mas, como eu estava dizendo, no final de semana, no domingo, e ficamos aí desde quinta-feira da semana anterior preparando, porque era o evento oficial da 7ª Subchefia, com famílias e tudo mais, que aconteceu no domingo, né? Meu pai cedeu o espaço, nós fizemos, então foi realmente um evento bacana. E quando nós estávamos ali conversando, eu e o Correia Neto, passou o assistente da 7ª Subchefia, né? Ô, Márcio, poxa, muito bacana, foi excelente ontem lá o nosso evento, agradece lá teu pai. Aí o Correia Neto, que evento foi esse? O que foi isso aí? Eu falei, não, confraternização da 7ª e tal, que foi lá, meu pai acabou cedendo espaço pra gente. Ele, pô, vamos fazer a nossa também e tal. Eu falei, beleza, então vai ser daquele estilo, cada um leva uma coisa ali, porque tá em cima da hora, é para hoje. Deixa eu ver com meu pai se ele consegue reservar o salão de festas, eu acreditava que seria possível, e meu pai deu positivo, porque eu liguei para na hora ali, desceu na portaria do prédio dele, fez a reserva lá, estava desocupado, reservou, e reservamos ali para durar ali, assim, normalmente ali 19 a 22 horas, porque é o que é permitido ali, né, no horário noturno. Ficou reservado. Foi naquele estilo, cada um leva alguma coisa, né, sem muita organização. Eu mesmo não chamei ninguém, porque eu fiquei mais envolvido com isso aí, era dia de expediente também. Eu tratei de, né, falar isso aí para o meu pai reservar o condomínio não, o salão, pagar. Eu fiz algumas encomendas ali de salgado, alguma bebida, tinha alguma coisa que tinha sobrado também, eu deixei à disposição. Então foi isso aí. Dessa maneira, conversando ali, vamos reunir hoje, e foi assim, um evento assim, bem informal, sem preparo, sem organização, até escutando aí o questionamento do PGR ao Fabrício Bastos, muita gente chegou sem nada, porque foi tão desorganizado assim, cada um leva o seu ali. Tem gente que está me devendo até hoje aí, porque, né, enfim. Mas ali eu paguei o salão de festa, né? Foi pago, foi reservado, foi pago. Ei, meu velho, esse bagulho de rico caloteiro tem de mó e bocado isso no meio dos bolsonaristas. Há uns tempos atrás ela tava reclamando até de Michele Bolsonaro, meu velho, dizendo que não pagou o bagulho de viagem dos maquiadores. Doideira, nunca vi essa viagem de maquiador aí, bagulho de posse das antigas, meu velho. Vou deixar até no final desse vídeo aqui, pra cá vocês queiram dar uma sacada. Os papos foi dado por Jesse Hoffman, do Toque Toque Toque. E tal, e alguns trouxeram alguma coisa, aí tem um pessoal lá que, né, encomendou uma pizza ali, né, o boy ali entregou e tal, foi uma coisa assim, bem nossa, assim, bem informal mesmo. E excelência, nós somos chamados de Kid Pretos, né, os Kid Pretos. Esse aqui, excelência, aqui é o gorro das Forças Especiais, né, de um lado comandos, do outro lado as Forças Especiais. Esse gorro aqui foi o que eu usei, né, em todas as missões aí, parte das minhas missões, tem muito suor, né, ele tá velho, ele tá surrado, tomou sol, tomou chuva, porque tem muito significado. Um kid preto ali, né, pra gente, assim, tem valor, tem significado. Excelência, eu gostaria de ambientar um pouquinho. Eu prometo ser objetivo, mas para você Objetivo entender. e breve, por favor, porque Sim, se senhor. fugir também da questão da denúncia, não há Sim, por senhor. que contextualizar. Sim, senhor. Mas, excelência, das muitas missões que eu participei, seja no Brasil, seja no exterior, foi ombreando com essas pessoas, com esses militares. Por isso que quando fala assim, é só aqui de preto, porque aquele momento era para isso, não era uma confraternização de outros grupos, não era uma coisa aberta, era realmente, e nem todos os kits pretos que estavam aqui em Brasília, excelência, é daqueles que têm uma relação, conviveram, viveram juntos, né, conviveram ali no batalhão, participaram de missões. Por exemplo, às vezes estou numa missão lá na Amazônia, né? Então ela está 4, 5 dias lá no local que tem presença de guerrilheiro ali, ou ameaça, né? Em questão dos crimes transnacionais ali, a gente fica lá. Então, às vezes, a hora que eu estou repousando, é o camarada que está aqui do lado que está fazendo a minha segurança, e depois investe. São essas pessoas ali. Então, assim, é um contexto. Todo mundo, qualquer nicho no Exército, tem história para contar. Qualquer um, assim, qualquer um tem coisa que vivenciou, né? E nós participamos de muitos eventos, seja nos grandes eventos,
Copa das Confederações, segurança nos BRICS, a gente está o tempo todo sendo demandado, né? Então, Excelência, essa confraternização foi por essa questão. O Cid, ele fala algumas coisas, ele assim, pergunta, né? Fulano de tal vai estar? Ele bota lá o PREC, o Espora, o Bigode. Assim, isso é da cabeça dele. Assim, por quê? Porque era uma confraternização de FE, assim, não teria por que eles estarem. Então, assim, e depois ele fala assim, o do Estevão vai estar? Sim, está se referindo ao Coronel Cleverson. O Cleverson está, não é porque é assistente do General Estevão, é porque ele é FE e serviu com a gente. O Cleverson fez curso de comandos, curso de forças especiais junto comigo, né? Os que estavam ali, o Newton foi meu instrutor, depois fez curso de FE junto comigo, né? Então, Excelência, são pessoas que serviram, são pessoas que viu o Camboatá, que era lá no Rio de Janeiro, onde era o batalhão, de repente era um batalhão só, foi ampliado, virou uma brigada, depois Comando de Operações Especiais, com sede em Niterói, com sede em Manaus e principalmente no principal em Goiânia. Então, pessoas que vivenciaram muito, têm muita relação em comum. Apenas assim, para concluir bem objetivamente, já que o senhor falou que foi uma confraternização. Se foi uma confraternização, eu posso concluir que não havia uma pauta de uma reunião. Não certo? Excelência. Sim, senhor. Não havia pauta. Eu não tinha conhecimento das conversas anteriores, né? Inclusive, Excelência, nós temos um embargo de declaração, porque a denúncia contra o Newton e contra o Cleverson, ela foi rejeitada, né? Não foi aceita ali. A alegação que eles não participaram de conversas anteriores, não ficou provado nenhuma pressão nos superiores e não teria sido descrito o papel deles na divisão de tarefas. Então, a minha situação é exatamente a mesma deles. Então, assim, eu gostaria de reforçar a análise, né, com muito carinho a respeito desse nosso embargo de declaração. Não teve pauta, não teve ata de reunião, Excelência, foi completamente informal. E assuntos, assim, variados. Assim, até fruto aqui dos depoimentos anteriores. Excelência, essa carta não tem nada a ver com a confraternização, mas não tem mesmo. Eu nem sequer sabia dessa carta. As cartas aos comandantes, não houve não, discussão na reunião? Não, não, senhor. Então, vamos em relação a uma mensagem que o senhor encaminhou nesse grupo DOS em 21 de dezembro de 2022. O senhor afirma: se o Bolsonaro acionar o 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. O que o senhor quis dizer com isso? Excelência, essa mensagem é do dia 21, né, de dezembro ali. Ela vem, alguém postou lá no grupo, Excelência, isso aí é fácil de botar no Google ali, localizar. Saiu várias matérias ali que o STF tem resposta caso Bolsonaro acione as Forças Armadas. Alguém postou isso aí lá e eu comentei, falei, se ele acionar as Forças Armadas, não tem general que segura as tropas ali. Excelência, primeiro assim, eu fui muito desbocado nesse momento, mas o principal é o seguinte, Excelência, assim, ao longo de todo esse período, desse clima eleitoral, é ruim estar falando isso, mas houve um silêncio assim ensurdecedor por parte assim, do Exército. Eu não gostaria de estar criticando aqui a instituição, da qual eu tenho muito orgulho de ter servido por 33 anos, sem nenhuma mágoa, nenhuma, né, nada ali nenhuma advertência ou punição, nada, mas com aquele pessoal acampado ali na frente dos quartéis, achando que teria alguma coisa. Então, assim, esse vazio esse vácuo ali, então, assim, estava deixando os manifestantes ali cada vez mais... E a gente no QG, que eu trabalho no bloco principal ali, de frente para a Praça dos Cristais, onde eles ficam, toda hora lá, a gente discursando, toda hora muitos parlamentares, políticos em geral, a gente escutava. Todo dia, 9 horas da manhã, tinha lá o buzinaço, os caminhões passando lá em frente lá, cada caminhão tinha o nome de um general ali e tal. Então, assim, era um ritual. Tinha os momentos que ou a gente chegava antes de determinada hora ou chegava depois no QG, porque tinha os horários das marchas deles ali. Então, assim, do jeito que estava, né? E eu falo isso aí até sem conhecer ali o caminho do trâmite certinho. Mas se ele aciona, ele diz, o Bolsonaro vai para em cadeia nacional, está acionado 142.
E por esse vácuo de poder, o Exército não falava assim, ó, não, ó, vocês estão aqui, mas não apoiaremos nada, não, ó, é simplesmente jeito de manifestar. O Exército não estava apoiando, é claro que não, mas isso aí dava margem. Eu, né, na minha mensagem ali, eu avalio que ia ser ia ser um barato à voa, porque muita gente poderia aderir e poderia chegar, perder o controle da situação ali, por não ter, talvez, se precaver nesse sentido. Então, acho que uma mensagem ali, né, um informativo do Exército teria sido importante. Eu acho que o único informesse que saiu nesse período foi um do dia 16 de novembro, quando alguns generais estavam sendo atacados nas redes sociais. Aí saiu o general Freire Gomes, ele fez questão de elaborar, defendendo a honra dos generais, mas não saiu nenhum outro ali no sentido assim que o Exército, né, não... Na verdade, a carta dos comandantes, ela até, né, eu só conheci agora pelos autos, na época eu não conhecia. Ela até dava, né, o Cid falou isso em colaboração premiada, ela até dava uma esperança ali para os manifestantes. Então, é um comentário que poderia ser, não ter, esse silêncio poderia, né, ter consequências ruins. Consta também, igual já nesse mesmo grupo, mensagem 4 de janeiro, em que se demonstra uma intenção de ruptura violenta da ordem democrática. O senhor se recorda dessa mensagem? Como que é essa mensagem? O senhor pode ler ela para mim? Eu preciso localizar essa mensagem. Mas havia um contexto que permaneceu após a posse do novo presidente eleito, ainda dessas mensagens. Excelência, assim, com respeito a essas mensagens, eu já caracterizei um pouco ali o grupo 2 ali, né, totalmente informal. Essas mensagens, minhas mensagens, elas estão até deslocadas no tempo ali, considerando, e eu falo como alguém completamente alheio a um monte de coisa que surgiu na denúncia, né, só depois que a gente vai ver na denúncia que aconteceu ali até meados de dezembro, alguma coisa assim. Minhas mensagens, excelência, que são isoladas, elas são completamente informais ali, elas, em nenhum momento ali, são no sentido de partir para qualquer ação. Elas sempre, assim, às vezes, pode ser um jus esperneandi ali, né, excelência, alguém assim que perdeu a eleição de fato, mas isso aí eu já fiz muitas vezes. Desde 2002 eu só ganhei a eleição uma vez, em termos de meu candidato ter sido eleito. E excelência, assim, por exemplo, às vezes a gente está aqui, ó, assistindo uma partida de futebol. A gente fica o tempo todo falando o que o jogador tem que fazer ou deixar de fazer. A gente faz isso sabendo que isso é completamente inócuo, que o jogador não vai fazer, que o técnico não vai nos ouvir. E às vezes, né, excelência, e o lado perdedor sai reclamando, excelência, assim, né? Então, mas nunca foi no sentido de combinar qualquer tipo de ação. Essas minhas mensagens, elas nem sequer reverberaram, ninguém mais reproduziu, comentou, né, deu encadeamento a elas ali, ficaram ideias soltas. Até muita gente questiona, assim, fala, cara, não tá bom ficar falando isso aqui. Aí eu falei, olha, a gente não está combinando nada, isso aqui, enfim, né? Então seria nesse sentido assim de nunca partir para qualquer ação, e excelência, alguém que está completamente alheio a tudo mais que aconteceu na denúncia, porque não aconteceu, mas se eu tivesse envolvimento com qualquer outra coisa, excelência, eu não teria deixado vestígio, vamos assim dizer. Satisfeito pela Procuradoria-Geral da República. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Márcio, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Senhor Márcio, o senhor mencionou, agora nas respostas que o senhor deu ao excelentíssimo doutor Rafael, a respeito dessa reunião do dia 28. E aí, só para esclarecer algum ponto, o senhor mencionou que a reunião surgiu quando o senhor conversava com o Correia Neto, no corredor, e quando passou alguém da 7ª sessão. E o senhor se referiu a uma confraternização ocorrida no domingo. Esse domingo a que o senhor se refere é o dia anterior, 27/11/2022? Sim, Excelência. Esse do dia 27, exatamente. Essa foi a confraternização oficial de final de ano da 7ª subchefia, né? Então, isso aí, Excelência, só entender, todas as subchefias, todas as diretorias, todos fazem seus eventos. Então, assim, é uma coisa normal. Todos fazem. A da 7ª subchefia, nós fizemos, foi um almoço
com meu pai tendo cedido o espaço também, mas foi um evento oficial. E aí, no dia seguinte, o senhor conversava com o Correia Neto, quando um representante, aí eu não vou saber a patente, da 7ª subseção, passou e comentou sobre essa festa quando o senhor estava ali na companhia do Correia Neto. E aí foi nessa ocasião que surgiu a ideia da confraternização que o senhor está mencionando? Sim, senhor, excelência. Então, a 7ª subchefia tem um general, o 7º subchefe. Abaixo dele tem um assistente. O assistente também esteve plenamente envolvido com a organização dessa confraternização oficial da 7ª subchefia. O evento foi bacana, meu pai cedeu, né, o espaço, e ele falou assim, pô, cara, foi excelente a confraternização ontem. Agradece seu pai por ter cedido o espaço. O Correia Neto escutando ali, falou, cara, e a nossa? Vamos fazer o quê? Então, surgiu dali, e surgiu muito desorganizado, excelência. Foi aquele estilo, você falou, cara, cada um então leva alguma coisa ali, leva o que vai consumir, que é o mais fácil, né? E eu, né, adquiri alguma coisa ali, porque, falei, querendo ou não, o pessoal vai estar no salão de festa do meu pai e chegar ali, sempre tem um desavisado que não leva nada, e eu vi que algum... Né? O senhor disse que não chamou ninguém. As demais pessoas convidadas, quem foi que convidou? O senhor sabe dizer? Excelente. Como é que foi que ele espalhou isso aí? Como é que ele chamou os outros? Excelência, é sempre assim, um chama o outro. É sempre nesse estilo assim, Bartal, Fausto Manuel, então, é sempre assim, um chama o outro e vai, e tem cara que marca e não vai, tem cara que fala que não vai, mas acaba indo. Assim, é realmente completamente livre. Ainda mais nesse estilo aí, cada um leva o que consome ali, está resolvido. Então, assim, naturalmente, eu sei que o Correia Neto estava porque nós conversamos. Mas tendo decorrido tanto tempo, todos os demais eu só sei consultando os autos ali. Porque mesmo ali o nome que aparecia ali na mensagem ali, que a gente toma conhecimento depois, eu não lembro de ter visto, aí às vezes eu acho que tem, porque ocasionalmente a gente se encontra, e é difícil falar, pô, esse estava em tal lugar, esse não estava. Né? Então, mas é isso aí, é completamente informal, um chama o outro chama um, e foi dessa maneira. O senhor não chamou ninguém? Não, eu não chamei ninguém, porque eu vou organizar o espaço aqui, né, e tal, foi isso. Para além do Correia Neto, né, que o senhor passou o endereço de onde seria, obviamente. O senhor passou o endereço para mais alguém? Não, para mais ninguém, Correia Neto. Aí falou assim, cara, é contigo, até porque o cara tá chegando de fora ali, né, vai chamar as pessoas que ele tem mais afinidade também, já que, né, esse pessoal que vem de fora é o pessoal que interage com eles ali, né. E chegou no local lá, né, eu lembro que como a gente tem certeza que o Newton estava, né, e o Cleverson ali, então é mais fácil, né, de contextualizar, mas o Newton estava acabando de chegar do exterior. Para mim foi até uma surpresa, porque eu achei que ele ainda estava, né, no exterior. O senhor sabe dizer quantas pessoas participaram aproximadamente dessa reunião? Eu acho que era em torno de entre 10 e 15, eu calculo aqui umas 12, mais ou menos. O senhor Correia Neto, quando foi ouvido aqui, ele mencionou que essa confraternização já estava marcada antes do dia 26. Não, senhor. Desculpa. Não, deixa eu perguntar se isso estava marcado ou não. Não, excelência, foi ele visitando, passando por... É que quando a gente fala corredor, excelência, o QG, o quartel-general do Exército, eles são vários blocos ali interligados por um corredor central. E cada uma dessas alas, desses blocos, ele tem a parte que é onde funcionam as seções ali, a subchefia, e tem um grande corredor que é para interligar todas essas salas ali. Então, fica aquele corredorzão. Então, no corredor da 7ª, que também compartilha com a 3ª, foi ali que eu encontrei o Correia Neto, que ele está percorrendo, porque, inclusive, fica no bloco principal, que é por andares, no 4º piso ali, é onde ficam ali reunidos os generais ali do alto comando. E a 7ª subchefia fica nesse mesmo bloco, só que no 2º piso. Certo, isso ficou claro, o senhor marcou ali no corredor. O senhor ficou até o final dessa reunião? Excelência, eu fico até o final porque, assim, eu tinha que depois terminar, juntar as coisas ali, organizar e devolver a chave ali para o... Você recorda quem foram os últimos a ficarem? Quem foram os últimos? Não, acabou junto, excelência. Assim, quando um começa a ir embora, já é start para os demais, porque semana de reunião de alto comando do Exército, todo mundo está atarefado, porque assim, então, todos os generais né, o alto comando do Exército são todos os 4 estrelas. Todos que tem. Então fica todo mundo ligado, porque às vezes
era uma reunião, essa especificamente era de promoção, mas tem muita coisa em jogo também. Então, todos os subchefes, todo mundo assim, ó, estou aqui, mas estou com o ouvido ligado lá no quarto piso. O que está acontecendo? Nessa reunião, o senhor chegou a ouvir, vocês trataram sobre essa carta dos militares superiores ao comandante do Exército? Excelência, na época... De modo, de alguma discussão dessa carta? Já tinha recebido essa carta antes? Tá, Excelência, eu vou dizer, lendo os autos, eu vi que, né, até a declaração do tenente-coronel Delator, a gente vê ali que parece que dias antes ela já estava acontecendo, e, se eu não me engano, a turma de 97. Nos últimos dias eu estava envolvido com essa confraternização oficial da 7ª Subchefia, né? Então, mesmo assim, nas redes eu não estava acompanhando e não sabia de nada. Para mim, essa carta foi uma novidade, e quando alguém falou nela ali, mencionou, poxa, tem uma iniciativa, eu vi que alguns falaram assim, desaprovaram, mas eu mesmo não tenho conhecimento nenhum sobre ela, eu não tinha lido o conteúdo dela, né? E depois eu me interessei menos ainda, se agora no processo eu li, até para entender, né? Mas na época mesmo depois do ocorrido, eu realmente não me interessei. No dia seguinte, no dia 29, eu viajei para Salvador, também num evento lá, num encontro binacional Brasil e Espanha, que é grupo de trabalho bilateral relacionado a temas de defesa. Então, eu também estava voltado para isso aí, né? A minha demanda ali. Então, acabou o evento, devolvi o salão de festa, viajei no dia seguinte, fui para minha casa. No dia seguinte, eu parti para Salvador. Então, eu não tive, nem antes nem depois, contato com essa carta, nem mesmo por curiosidade. Certo. Só para finalizar, em relação às mensagens, né, que até o doutor Rafael mencionou em relação ao grupo DOS. Uma das mensagens o senhor teria dito: se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Essa informação de fraude eleitoral, o senhor acreditava nesse momento que havia uma fraude eleitoral? O senhor tinha, qual era o substrato documental, ou enfim, informacional que o senhor afirmou essa mensagem? Não, Excelência, eu não tinha nenhuma informação, nada disso. Inclusive, uma das perguntas que nós gostaríamos de ter feito ao réu colaborador é se ele tinha compartilhado esses dados, alguma coisa, porque ele tem mensagem dele trocando informações acerca da auditagem das urnas, que não estava encontrando nada ainda. Então, isso aí eu vejo hoje no processo. Mas naquela época ele nunca tinha compartilhado nada. Mas nós queremos perguntá-lo, né, se ele compartilhou alguma coisa sobre... Ele falou assim: eu nunca compartilhei nada nos grupos, até mesmo por conta dessa função que ele desempenhava. Então, eu não tinha, né? Não interagia com ele. Então, ficar claro também que eu não troquei mensagem com o Cid, nem com... Não tem uma mensagem minha trocando com pessoas relacionadas ao governo, pessoas ligadas à carta, pessoas ligadas ao próprio Cid. Eu não tenho um troca de mensagem com ele. Mesmo que ele estivesse no grupo, eu nunca interagi com ele, porque eu... até por deixá-lo na função dele. Então, ele nunca compartilhou esses dados. Eu não tinha nenhuma informação disso aí. E quanto ao meu comentário, Excelência, eu volto a falar aqui que é o lado perdedor esperniano. Fazendo aqui, comparando aqui com a partida de futebol. Ah, meu irmão, então era só criancice, né? Tá certo. Acredita quem quer, né? O juiz, o lado perdedor, o juiz sempre está sendo responsabilizado ali, né? Então, meu time ali foi garfado e tal. Excelência, por mais que tenha sido falado ali, colocado no grupo, eu tinha certeza que essa mensagem não sairia daquele ambiente. E não saiu, essa mensagem não foi vazada, ela não foi replicada, não foi... Ela só se tornou pública por conta da quebra do sigilo ali do CID, né? Na época, depois relatórios. Excelência, eu gostaria de caracterizar também que, a respeito dessas mensagens, eu fui ouvido pelo inquérito conduzido pela Polícia Federal, pelo inquérito que o delegado Shaw foi responsável. E eu não fui indiciado, né? Então, assim, eu já compareci na Polícia Federal, expliquei o contexto, né? Como se deu, esclareci que no mês de dezembro eu estava de férias, né? Depois que eu voltei da viagem a Salvador. Minha esposa fez uma cirurgia lá no interior de Minas Gerais. Nós voltamos para Brasília. No dia 8 de janeiro, meu pai estava fazendo uma cirurgia também,
né? Foi um domingo, mas seria quarta. O médico pediu para mudar porque surgiu outro problema e para não faltar com o paciente, ele falou: Márcio, você se incomoda de ser operado no domingo? Ele disse que não. Então, nesse dia, eu estava dando assistência ao meu pai. O 8 de janeiro, para mim, foi uma surpresa muito grande, principalmente ali, aquelas as cenas de depredação. Então, assim, realmente não esperávamos por aquilo. Certo. Senhor Márcio, quem seria o lado, então, ganhador? O lado ganhador da eleição é quem foi eleito, Excelência. Certo. Como eu já estava dizendo, Excelência, eu sempre, desde 2002, o meu candidato nunca ganhou eleição, mas nem por isso a gente, né, eleição após eleição, né? A gente vai lá e vota e tudo mais. Né, eu, Excelência, assim, eu participei de muitos eventos como forças especiais envolvidos na segurança de autoridades. Posse do presidente Lula, posse da presidente Dilma, segurança dos BRICS. Então, o evento ele é sempre feito em relação à autoridade, à pessoa, né? Então, assim, nunca faltei com o meu trabalho ali ou deixei a desejar. Eu servi em Brasília por 5 meses. Nesses 5 meses, eu tirei a missão de coordenador de segurança diária de 14 eventos da Presidência da República. Para caracterizar isso, o GSI cuida da segurança pessoal do presidente. Todo o entorno, quem faz é o CSA, que vai coordenar emprego, polícia, bombeiro, Detran, batedores ali, né, os motociclistas, a questão de saúde e tudo mais. Então, assim, e às vezes a gente botava isolamento ali, coisa de 1 quilômetro ali. Então, assim, todas essas missões eu sempre cumpri, né, com maior comprometimento ali com a missão, nunca teve o menor problema. Então, assim, posse do presidente Lula, ocupando ali todos os ministérios ali para garantir a segurança, aquela esplanada fica tomada ali de manifestantes, pessoal que quer abraçar o presidente, né? Numa situação dessa aí sempre pode surgir algum mal intencionado, aconteceu, né, com o Bolsonaro nesse negócio de estar no meio público, então acontece, né? Sempre tem um lobo solitário, ou tem, né? É isso, Excelência. Senhor Márcio, para finalizar com essa questão das mensagens, em uma das mensagens o senhor teria dito: ainda acho que vocês estão com medo demais. Esse medo se referia a quê? A quem? Ao quê? Excelência, essa mensagem ela é extensa, né? Medo demais é o seguinte, Excelência, porque a gente acaba que, por exemplo, tem a minha mensagem anterior, aí alguém também comentou alguma coisa. Alguém mais sensato falou assim: olha, não tá bom de ficar começando essas coisas aqui, não. E aí eu falei: você está com medo demais, porque isso aqui é um grupo do WhatsApp, né? Então é o seguinte: grupo de WhatsApp, assim como o grupo DOS, assim, tem muitos, assim, são muitos. E as pessoas, um clima polarizado, Excelência, assim, nos grupos de família, as pessoas ali ficam, né? O clima eleitoral, ele está presente em todos os cantos, né? Mas quando ele fala assim, pô, né? Aí eu boto: vocês estão com medo demais e tal, porque, não, mas a gente só está comentando, isso aqui alguém, Excelência, tinha certeza que parou por ali. A mensagem, a conversa ali, ou no grupo ali, é só aquilo. É um isolado, nunca foi no sentido de vamos fazer alguma coisa, né? O próprio Cid falando ali que nunca participou de um grupo radical, né? Nunca participou de grupo que orquestrou, que combinou ou que planejou qualquer coisa. E essas mensagens são isso. Você, olha, realmente não vai sair daqui. Essas mensagens daqui não, é só um desabafo, né? É uma coisa nesse sentido. Ok, sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, senhor Márcio. Tenha uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Moacir Favetti, pela defesa do réu Márcio Nunes de Rezende Júnior. Obrigado, Excelência. Márcio, boa tarde. Lhe peço, por gentileza, que eu vou fazer algumas perguntas complementares às que já foram feitas. Lhe peço para que sejam as respostas de forma objetiva e, caso o senhor entenda que algo deva ser complementado, meramente complementado, o senhor fica à vontade para complementar. Mas as minhas perguntas são basicamente de resposta objetiva. O seu nome foi citado 4 vezes na denúncia. Ainda que o senhor não tenha sido indiciado, a PGR o denunciou por ter participado dessa confraternização do dia 28, onde teria sido discutido uma carta ao comandante e estratégias de pressão para pressionar os comandantes do Exército que seriam renitentes ao golpe.
Há alguns diálogos captados pela Polícia Federal que apontam que no dia 26, então 2 dias antes dessa confraternização, o Correia Neto e o Fabrício Bastos dialogavam sobre, eu vou pedir aspas para ler aqui, resolvi tomar uma iniciativa e conto com o apoio do Newton para isso, reunir alguns FIs em funções chaves para termos uma conversa sobre como podemos influenciar nossos chefes. E aqui a gente já faz o destaque que houve uma supressão do influenciar positivamente, na qual o Correia Neto foi questionado e esclareceu esse ponto do positivamente, mas de toda forma, ok. Aí o Correia Neto sugere, vamos fazer o Correia Neto, o Bastos diz bora e o Correia Neto acrescenta, o Newton está vendo aonde. Na sequência, o Correia Neto apresenta sugestões dos nomes para participarem dessa reunião. Tem alguns nomes, vê se você pensa em outros. Você, Cleverson, eu, Drummond, Tocão, Felipe Bernardo, Visconti, Cid Schmidt. Em resposta, o Coronel Bastos sugere outros 2 nomes, Deco e Márcio Rezende. Houve essa supressão do influenciar positivamente, mas de toda forma eu pergunto, o senhor tinha conhecimento desse diálogo entre Correia Neto e Fabrício Bastos, na qual seu nome foi sugerido para realizar uma reunião nesse sentido? Então, doutor Guilherme, de maneira alguma, realmente, assim, essa confraternização nossa, ela foi, assim, uma coisa... Eu não tenho conhecimento anterior ali se havia essa intenção, mas o fato, assim, o que aconteceu de fato? Correia Neto, em contato comigo, né? O assistente passou ali, confraternização foi bacana e tal. Aí Correia Neto, vamos fazer a nossa, né? O cara é de fora, chega aqui. A gente tem que acolher, né? Então eu falei assim, não, beleza, vamos fazer assim. E aí eu falei, deixa eu ver com o meu pai se o salão está liberado. E aí, então foi dessa maneira. Então a nossa confraternização, ela começou ali naquela manhã do dia 28 e no dia 28 à noite ela terminou. Ela não tem nem nada anterior, nem nada posterior. Então, o senhor não tem conhecimento desse diálogo do dia 26 e também não anuiu, não sequer foi cientificado desse diálogo entre Bastos e Correia Neto? Não, e assim, para mim, na conversa ali, nada disso surgiu. Eu morreria sem saber né, de qualquer conversa assim, porque se houve esse diálogo, porque é o que foi ali, na interação minha e Correia Neto. O senhor já falou do que foi tratado nesse evento, de que não teve. Vou fazer algumas perguntas específicas. Houve discussão sobre política ou sobre urnas eletrônicas nessa confraternização do dia 28? Não, nada, nada. Eu gostaria de destacar que o Cid, que trocava informações ali sobre urna eletrônica, auditagem, isso eu vejo no processo hoje. Mas naquela época ele mesmo não falou nada. Assim como nos grupos ele não interagia, não participava. Doutor Favete, eu gostaria de caracterizar o seguinte: o Cid estava lá e nós o arguímos por isso. Se ele foi lá como um integrante das Forças Especiais ou como representante do governo. Ele não, fui como Forças Especiais. O Correia Neto provavelmente chamou algum deles ali, que tenha chamado ele, porque ele ia comandar o BAC, talvez pode ter sido o Newton, enfim, alguém que tem histórico ali de passagem ali pelo BAC, né? O Cid estava indo comandar um batalhão de operações especiais, ou seja, que é o BAC, Batalhão de Ações de Comandos, lá em Goiânia. Então, para ele, era um retorno para as operações especiais, né? Então, ia servir com a gente, né? Serviu com a gente. Então, foi isso. Ele não compartilhou nada relativo a urnas eletrônicas com a gente, auditagem, nem nada. Ele não falou nada, não falou sobre política. E sobre os bastidores do governo, alguma coisa ele compartilhou que estava sendo minutado um decreto ou qualquer coisa nesse sentido? Ele compartilhou qualquer informação nesse sentido? Okay. Não, nada. Não esse evento teve a participação. Esse evento teve a participação de alguma autoridade? Não, nenhuma, ninguém. Tem generais da FE. Acho que tem general que a FE estava aqui. Não, foi realmente pessoa, só amigos, pessoal contemporâneo. O Newton, na época, ele era coronel, da mesma turma que o Cleverson, né? Então, assim, o Newton serviu comigo, foi meu instrutor, serviu comigo. O Cleverson, da turma dele, fez os cursos junto comigo. Eu fui instrutor de algum deles e por aí vai. Então, assim, aquelas pessoas que se conhecem. Nenhuma autoridade participou. Sim. Última pergunta sobre o evento, se ele teve participação de algum réu dos outros núcleos dessa denúncia. Não, também não. Também não teve ninguém. Até no que se fala assim, os FE. Não é questão de... já foi mais que explicado por quê. É pessoal que compartilha a especialidade. Dos outros núcleos, não tem ninguém, porque realmente não teria. Até por muito tempo
Eu gostaria de destacar isso aqui, né, na presença aqui da PGR e do excelentíssimo juiz Rafael. A denúncia foi feita para 7 pessoas, botando no mesmo contexto. Realizar ações, promover ações táticas para influenciar e pressionar generais. A denúncia foi nesse contexto. Desses 5, 2, a denúncia já não foi aceita, Newton e Cleveson. Dos outros 5, são eu, o Corrêa Neto e o Bastos. Mas tem outros 2 que estão denunciados da mesma maneira, que é o Ronald Ferreira e o Cavalieri. Então, assim, então a denúncia bota eles, inclusive, como CNFE, que teriam participado, assim, sugestiona ali. E eles foram, assim, a própria defesa deles fica clara em dizer que eles não participaram, né? Que realmente, assim, um objetivo ali seria o congressamento ali de pessoas que têm histórico, já serviram e tudo mais. Isso ficou bastante claro. Pergunto, o senhor chegou a comentar isso, mas eu só para reforçar, por que foi realizada no dia 28? O senhor mencionou que estava tendo alguma coisa do Alto Comando do Exército, de forma bastante sucinta, Márcio, por gentileza, só para reforçar que me fugiu. Tá, então, doutor Rafael, é o seguinte, naquela semana acontecia a reunião do Alto Comando do Exército, a RACE. Os generais 4 estrelas estão aqui. Então, os 4 estrelas, quando eles estão todos reunidos, que é um momento ímpar aqui no Exército, né? Ou seja, então o QG ele dá uma sacudida, porque todo mundo quer despachar, todo mundo quer fazer alguma coisa e tal. É um fenômeno raro, assim, que ao longo do ano ali, né? Acontece algumas vezes, mas é muito incomum, né? Então, só que cada general tem ali 2 ou 3 assistentes que o acompanham na viagem. Como eu estava dizendo, eles estavam ali a porta fechada, porque essa reunião de promoção, e aí é só os generais que participam lá dentro. Os assistentes que vêm eles, para algum momento administrativo, fica ali para... Né? E o assistente cuida da agenda, cuida de algumas questões ali do general. Claro, só para saber o evento. Isso, então. E eles ficam, nesse momento, como é reunião fechada, ele não fica lá junto, lá assessorando, eles ficam vagando ali, né? Então, ali pelo QG e aproveita para despachar em outros locais, para rever os amigos, e foi nesse contexto que eu encontrei o Coronel Corrêa Neto. Da denúncia, então eu vou partir agora para o primeiro ponto, a primeira tese da denúncia do motivo do encontro, que seria a carta ao comandante. A denúncia traz, aspas, às 10h40 do dia 28/11, Corrêa Neto informou ao Coronel Bastos o endereço da reunião e às 11h41 enviou o que seria um dos temas do encontro, a minuta de uma carta ao comandante dos oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. O Corrêa Neto e o Fabrício Bastos já esclareceram que essa carta foi compartilhada entre um e outro, porque foi solicitação do próprio general, salvo engano, De La Vega, que solicitou essa carta para saber o que estava acontecendo. Pergunto, essa carta, de forma objetiva, bate pronto, foi referendada nesse evento do dia 28? Não, doutor Rafael, de maneira alguma, não foi. E aproveito essa pergunta do senhor, doutor, eu acredito que o senhor já tem isso em mente, mas na oitiva do Coronel Fabrício Bastos, ele falou dessa questão do general De La Vega não ter comparecido, né? Então, eu gostaria que o senhor solicitasse, nem que seja alguma oitiva complementar, porque é muito importante ele confirmar isso, porque senão, em que pese ter sido apresentada a mensagem, lá o encaminhamento da mensagem ali, mas seria importante esclarecer isso, doutor, porque em que pese ser uma conversa entre 2 interlocutores, mas acaba, eu acho que é isso aí que sugestiona a denúncia ou o relatório inicial, não sei, que a reunião teria esse motivo de referendar a carta. E o que não faz sentido, por uma questão cronológica, essa carta já estava assinada pela manhã. Mas, enfim, isso é um trabalho do senhor. O senhor participou, referendou ou divulgou, de alguma forma, contribuiu com a carta ao comandante? Não, de maneira nenhuma. Antes da publicação, nem depois, nada. Conhecimento zero da carta e não foi do meu interesse. O senhor figurou como sindicado ou investigado na sindicância do Exército Brasileiro que apurou os signatários da carta e no inquérito policial que agora tramita no Supremo Tribunal Federal em relação aos autores da carta, o senhor é parte em algum desses processos? Não, senhor. Inclusive, nós solicitamos para juntar essa sindicância, porque, assim, é que a PGR deixa... A denúncia, desculpe, não a PGR. A denúncia deixa lá meio que induzida assim, ó, o Márcio Rezende é subordinado a general Stumpf. Aí tem a questão da carta. A carta foi referendada.
Ele falou, a gente precisa dessa sindicância, porque eu sabia que eu não participei, porque eu não fui ouvido, eu não assinei, mas eu sabia que ela existia. Então, assim, a denúncia plantou a ideia ali, mas não apresentou a prova positiva. Então, a gente tem que correr atrás de mostrar por todos os meios que a gente não teve. Então, por isso que a sindicância, 1.530 páginas, lendo ali muita coisa na diagonal, mas para procurar entender nada relacionado à nossa confraternização. E essa sindicância foi feita a partir da PET 12.100. Então, assim, o encarregado do inquérito, com o general de divisão, ou seja, a pedido do gabinete do comando do Exército, o general de divisão conduziu esse procedimento, né, com esse volume de informação que eu estou dizendo, a partir da PET 12.100. Então, assim, todos os fatos correlacionados foram cruzados ali. Então, a autoridade policial militar naquele momento ali, ela investigou a fundo. Então, não tem absolutamente nada relacionado à nossa confraternização do dia 28. A denúncia ainda narra que identificou-se que os denunciados, durante a reunião, utilizaram-se do aplicativo WhatsApp como um bloco de notas para registrar os temas e objetos debatidos. 2 mensagens de conteúdo similar foram enviadas por Fabrício Bastos a Correia Neto às 21h03 e às 21h52. Pergunto, essas mensagens correspondem à pauta da reunião do dia 28, da confraternização? Não, senhor. Não foi ata, não foi pauta, não foi nada. Ela simplesmente é uma coisa entre os dois. Doutor Favete, eu gostaria também de lembrar que na oitiva do Coronel Cid, ele foi arguído pela PGE sobre esses 5 pontos ali que foram elencados ali. É impressionante como ele conseguiu fez uma ginástica ali para dizer que era cada um daqueles pontos. Aí o Coter, ele trabalhava no Coter, não, o Coter não. Então, assim, é o temor que ele tem de, tipo assim, de dizer não para o investigador, assim. É como se ele der uma negativa, vai soar como ele está mentindo. E, excelência, assim, é uma coisa que a gente nota. Quando o réu, o delator, ele é arguído mais de uma vez, ele não fala a mesma coisa exatamente igual. Às vezes tem uma pequena variação ali. Ou seja, ao invés de ser um trilho, é uma trilha. Ele vai mais ou menos por ali. E às vezes ele se perde com isso aí. E às vezes deixa uma ponta solta. E às vezes dessa ponta solta, né, elabora-se alguma coisa e a partir daí, quando ele é arguído, ele confirma. Então isso aí, assim, a gente vê, isso aí fala assim, poxa, impressionante. Por exemplo, ele falar que o Cleverson estava lá porque ele era o mais importante, assim, só da cabeça dele. E hoje o general Toffolo está nisso aí, fruto da imaginação do Coronel Cid. Isso aí é fato, isso aí aconteceu. A gente vê isso assim, pô, isso não faz sentido. Ele conhece o Exército, ele conhece a estrutura, ele servia no Coter. Quando ele perdeu o comando, não pôde comandar, ele foi classificado no Coter. Assim, enfim, é isso aí, doutor. Desculpa, só para a gente organizar as perguntas. Os militares Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Cavalieri estavam na reunião, na confraternização? Não, eles não estavam. É uma confraternização de FE, eles não são FE, não estavam. O senhor conhece o blogueiro Paulo Figueiredo? Não conheço. Não tenho nenhum contato com ele, nunca troquei mensagem, não, nada. Perfeito. Eu vou passar agora a segunda premissa da PGR, da denúncia, no caso, sobre a confraternização do dia 28, que é a pressão no alto comando do Exército, né? No alto comando do Exército. O senhor estava servindo aonde em novembro de 2022? Então, desde que eu cheguei, né, vindo do Rio de Janeiro para Brasília, eu fiquei o tempo todo lotado na 7ª subchefia, na seção de governança de capacidade. No ano 2022, eu era mais um integrante da seção. A partir do ano seguinte, eu passei a chefiar essa seção. Excelência, é possível eu compartilhar a tela por um breve motivo, só para mostrar para o coronel, para o réu, poder demonstrar, apontar onde ele estava na estrutura do Estado-Maior do Exército, que eu tenho um quadrinho que está juntado na nossa defesa, só para ele apontar aqui, por gentileza? Acho que De forma muito está breve. habilitado, não? Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Deixa eu ver onde eu tenho essa opção de... Aqui, share. Share. Vamos ver se chegou a solicitação aí. Aqui.
possível verificar? Os senhores estão vendo? Estamos Ó, o que vendo. aparece aqui é um PDF, não nada, Uhum. no documento em si, não. Tem que abrir o PDF. Tem que, Vamos ver se está aberto aqui, só um minuto. Peraí, Deve ter sido compartilhada a tela errada. deixa eu fazer de novo aqui. Vamos lá, PDF. Agora aparece? ainda não. Vamos ver se vai carregar. Agora sim. Certo. Então, essa aqui é a estrutura do Estado-Maior do Exército. O senhor me corrija se eu estiver errado. Aqui o chefe do M era o general Stumpf. Se o senhor quiser falar, Márcio, Aí de eu forma falo, bastante resumida, só para eu falo. apontar aonde dentro desse organograma o senhor estava. Sim, no topo ali, o general de 4 estrelas, que na época era o general Stumpf. Depois, no ano seguinte, ele passou para o general Soares, mas na época o general Stumpf. O vice-chefe, um general de 3 estrelas, hoje é 4 estrelas, general Hertz, vice-chefe do M. A partir daí, nesse organograma, nós temos ali as subchefias, né? Além disso, o escritório de projetos do Exército, que seria o equivalente, mas é, né, onde nossos programas estratégicos estão colocados. E nesse organograma está ali destacado, né, nessa primeira tomada destacado de vermelho, a 7ª subchefia, né, que tem a temática da modernização e transformação do Exército. Aí, vamos dizer assim, esse organograma, né, de baixo corresponde a esse quadrado vermelho, a 7ª subchefia do M. Na época, o general de 2 estrelas, depois foi promovido a 3, mas na época, o general de 2 estrelas. Vem a assistência, né, e as 3 seções do M, que é o Centro de Estudo Estratégico do Exército, seção de Conceitos Futuros e a seção de Governança de Capacidades, que na época era a seção de Gestão de Capacidades. Mas é isso aí. Minha função era como integrante dessa seção de Gestão de Capacidades, né, que no ano seguinte eu acabei assumindo a chefia dela. Então, o senhor estava no 3º escalão do Estado-Maior do Exército. Exatamente. Essa posição, onde o senhor estava servindo, lhe colocava em contato com o general Stumpf? Não, nenhum, né? Isso aí foi arguído aí para as testemunhas. Era uma pergunta que nós teríamos feito ao general Stumpf, mas ele pediu, né, para ser dispensado por não me conhecer. Respondeu de forma indireta, ele respondeu no pedido de dispensa. Isso. Mas o general Soares também tivemos a oportunidade de questionar. Então, não tem vínculo direto. E é cadeia de comando. Quem despacha com o general lá, o 4 estrelas, e ele passa pelos 3 estrelas, depois o vice-chefe, depois ele vai no chefe. Quando muito, se precisar de uma assessoria direta, né, aquele militar participa ali. Mas quem despacha com o general é o próprio general, o 7º subchefe. Perfeito. Então, eu te pergunto, na confraternização do dia 28, alguém lhe procurou, lhe abordou ou lhe influenciou para que você pudesse exercer qualquer tipo de pressão ao chefe do Estado-Maior do Exército na confraternização do dia 28? Não, né, nem sabia se haveria essa intenção e tal. Assim, e sendo sensato, isso é uma coisa que é impraticável. Assim, faz parecer que é tranquila a denúncia, que a gente pode chegar assim para o general e propor. O que é funcional nosso já tem o canal de comando a ser seguido. Chegar e propor qualquer coisa diferente do normal é prisão na certa, né? Não existe isso. A gente não tem abordar o general, ainda mais para seguir um determinado viés ou alguma coisa assim. Então, realmente, isso aí não acontece, nem funcionalmente, e assim, é até inconcebível de pensar. Então, uma das coisas que deixa a gente assim, meio chateado assim, com a denúncia é porque ela é baseada assim, em argumentos assim que a gente sabe que claramente não pode acontecer. Assim, não acontece. Mas, enfim, é isso, doutor. Eu vou compartilhar uma última vez a tela, Excelência, aí já vou encerrar. É só sobre a estrutura do local, porque é importante.
Márcio, se você puder confirmar para mim, não sei se você vê a tela, está abrindo agora. Sim, estou vendo, sim. Confirma Sim, para mim. Então, sim, eu vejo a a tela. confraternização foi realizada nesse local? É nesse ambiente. Então, tem os dois lados, é no pilotis do prédio, né? Então, onde tem ali o salão de festa, ali é isso aí, é no pilotis, e ele é aberto para os dois lados, né? Não tem cortinas, ele é desse jeito, não tem cortina nem nada. Qualquer pessoa que passa ali vai estar vendo. Assim, não seria um local adequado para fazer qualquer tipo de reunião de trabalho, qualquer tipo de reunião sensível, que dirá uma reunião secreta, né? Então, realmente é inconcebível, não faz sentido nenhum. O horário ali, normalmente os moradores já estão no prédio, estão chegando, estão adentrando no local de passagem, né? Circulação dos moradores, completamente exposto, não tem cortina. E se acontecesse um evento ali que não fosse uma confraternização, ele chamaria atenção por si só. Porque ou é reunião de condomínio, né? Que aí o síndico, né, apresentar as pautas ali, ou não faz sentido. Isso aí chamaria atenção por si só. E esse é outro assunto muito desagradável, porque eu pedi a cessão lá, né, do espaço para o meu pai, e aí, de repente, isso aí é veiculado como uma reunião golpista que estava acontecendo, ou qualquer coisa, enfim, uma série de coisas. É impressionante como tentam colocar um monte de coisa nessa confraternização. É O senhor, carta, como força especial, luta, o senhor, né? como força especial, então, avalia que isso não seria um local com treinamento, não seria um local para discutir questões sensíveis, como o senhor já disse, só corroborando, né? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. E por fim, Excelência, uma última pergunta. Márcio, as suas mensagens enviadas nos meses de dezembro e janeiro, respectivamente, de 2022 a 2023, a gente está falando numa confraternização que aconteceu no dia 28, que é a tese da acusação contra o senhor, onde teriam sido discutidas essas questões da carta e das estratégias de pressão. As suas mensagens enviadas em dezembro e em janeiro têm qualquer tipo de vínculo com essa confraternização do dia 28? Não, tem nada a ver. Assim, ali o WhatsApp ali é como se fosse um. A gente fala que o WhatsApp é a mesa de bar virtual. O pessoal conversa ali, temas variados e tudo mais. Essas mensagens elas foram isoladas, nenhuma ação foi combinada. O próprio delator já disse claro, ele mesmo não participava. Alguém que estava lá no governo ali, ele nunca compartilhou nada. Enfim, foi só nesse contexto ali, mensagem solta, não teve reverberação. Com ou sem essas mensagens, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro teria acontecido independente dessas mensagens, ou qualquer outro planejamento, qualquer outra coisa, realmente não tem nada a ver. Essas mensagens são soltas, realmente só isso aí. Falando nisso, e no dia do 8 de janeiro, o senhor estava onde? No dia 8 de janeiro, meu pai fez uma cirurgia em Brasília, lá perto lá da minha casa, lá, que é lá no final da Asa Norte, na época, no Hospital Santa Lúcia. Ele fez uma cirurgia lá no ombro, e eu estava lá naquele apoio logístico ali, né? Meu pai operado, a gente ali dando aquele apoio ali para ele, para minha mãe e tal. E uma coisa que não estava combinado, porque seria numa quarta-feira, o médico teve que transferir e a data mais próxima foi um domingo. Então, eu estava lá envolvido. Esteve em alguma vez em algum acampamento ou aderiu a qualquer tipo de manifestação pública nesse sentido, de pedidos de intervenção militar ou qualquer coisa que o valha? Não tive, não estive nenhum acampamento, não estive. Passar perto a gente passa, porque vai para o QG, mas é só isso. Não interagi com nenhum, não apoiei financeiramente, não dei suporte, não dei incentivo. Não vai aparecer nenhuma mensagem no WhatsApp ali comemorando o 8 de janeiro, assim, não tem. Não tem troca de mensagem com ninguém, com apoiador de qualquer natureza. Não tem troca de mensagens com jornalista, com políticos, com as autoridades, assim, zero. Nem mesmo com outros céus que são citados aqui, eu não tenho uma troca de mensagem ali, combinando alguma coisa, não, assim, nada, realmente zero. Tem algum esclarecimento adicional que o senhor queira abordar? Eu, da minha parte, Excelência, pela defesa, estou satisfeito, acho que foi bastante esclarecedor. Passo a palavra ao senhor para conduzir os trabalhos, mas deixando em aberto ao Coronel Márcio, se ele quiser fazer qualquer complementação sobre o que foi tratado aqui. Muito obrigado. Tá, excelente. Sim. Por favor, se for sucinto e objetivo. Sim, senhor, excelência, serei bem sucinto. Excelência, como eu falo assim, para nós militares, o fato de ser denunciado, de ser, né,
fazer parte do inquérito, isso aí já é uma punição, já acaba acontecendo, isso é fato. O Coronel Bastos, ele relatou que foi para a reserva também. Excelência, porque assim, num universo onde tem muita gente boa, muita gente competente, quando surge qualquer coisa, né, qualquer envolvimento nosso com qualquer coisa, a carreira realmente ela já acabou. Então já passa a ser a primeira punição. Nessa semana estão sendo promovidos os primeiros generais da minha turma. A MAN 96, a maior e melhor turma que já se formou naquela academia. Tenho honra ali dos meus amigos ali que foram promovidos esse ano. Então, Excelência, mas eu digo, senhor, realmente é um processo seletivo muito grande, é muito gente boa, e para o militar, só o fato de ser denunciado, isso aí é assim, a carreira dele acabou, mas acabou mesmo, né? A partir daí, não, as melhores missões, oportunidade exterior, tem militar que é FE, general, Excelência, que não está indo para o exterior, fala assim, não, olha, melhor não mandar nenhum FE agora, porque daqui a pouco ele tá envolvido com isso, aquilo, porque parece uma caça às bruxas, às forças especiais. Infelizmente, eu que cuidava da parte de capacidade no Exército, né, as forças especiais, as operações especiais é uma dessas capacidades, que não funciona sozinha, não é melhor, nem mais importante, é um conjunto harmônico, né, a orquestra só funciona se for assim, mas o tanto que tem sido difícil. General FE para sair, um coronel para ser promovido a general, nesse momento, é o pior momento possível, porque fica aquela ideia, onde a fumaça há fogo. Então, Excelência, eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu saí da academia, eu, como aspirante oficial, fui servir no Batalhão de Forças Especiais, eu fiz o curso de Forças Especiais como segundo tenente, é um pouco raro isso, eu servi por 17 anos de operações especiais. Eu participei de muitas missões, ombreando com esses amigos que eu estava dizendo, pessoas que eu considero muito, que eu confio, né? Eu tive no Haiti em 2 ocasiões, Excelência, como integrando destacamentos de Forças Especiais, né? Botando a nossa vida ali a perigo, uma cidade, um país, né, completamente dominado pela bandidagem, né? Então a gente estava lá para garantir a estabilidade e promover segurança para aquele povo, com risco, né, da nossa própria vida. Mas a gente faz isso porque a gente acredita na missão. Eu fui o chefe da segurança da Embaixada do Brasil na Costa do Marfim, um país em guerra civil, né? Então, até por solicitação do embaixador, essa missão foi criada. Né? Um ambiente complexo, está ali para dar segurança para os brasileiros, garantir, elaborar um plano de evacuação ali, no caso de a situação acontecer. Excelência, eu finalizo, né, que eu tenho 33 anos, né, completei 33 anos de serviço no Exército. Eu comandei um batalhão logístico lá em Boa Vista, no local crítico, afastado do Brasil, né, do restante do Brasil, com muitos problemas, aquela crise de migração ali dos venezuelanos. O batalhão logístico era um apoio muito forte para a própria Operação Acolhida, mas a gente faz tudo isso para acreditar na missão. Uma das missões mais difíceis que eu cumpri, Excelência, foi na intervenção federal do Rio de Janeiro, não pela missão em si, mas porque eu estava 3 meses lá em Campo Grande. Eu fui designado para participar da intervenção federal, como Forças Especiais, e eu tive que deixar para trás minha esposa, que está com um bebê de 6 meses na época, meu filho com menos que 3 anos, e eu fui para cumprir essa missão. Mas a gente cumpre a missão, a gente sabe que a família sente, mas está lá. E, Excelência, finalizando, a missão mais complexa que eu estive também foi no Haiti, né? Já citando, na minha primeira passagem no ano de 2004, eu estive lá em 2 vezes. Excelência, teve um problema eleitoral sério lá. No primeiro turno da eleição, o candidato René Preval ele teve 49,67% dos votos. O segundo e terceiro colocado não aceitava de jeito nenhum que ele fosse já nomeado presidente, né, que ele ganhasse aquele pleito. E começou uma onda de manifesto lá da população no sentido de dar legitimidade ali para o Preval. O país realmente era assim, mesmo com a missão, ele virou um caos. Passado um dia, eu fui designado, junto com mais 4 forças especiais, para fazer um reconhecimento, para fazer uma sondagem na cidade de Porto Príncipe, porque a missão da ONU ficou toda recolhida. Excelência, naquele momento a gente começou a andar pelas entranhas ali, numa viatura. De repente, quando a gente viu, a gente estava completamente cercado, não vou dizer turba, mas por multidão, assim, que realmente avançaram na nossa direção, dizendo palavras de ordem,
que voltem para casa, o Haiti é nosso, problema meu, deixa que eu resolvo, tudo no sentido de dar legitimidade para o Preval. Excelência, eu achei que eu iria morrer naquele momento ali. A gente estava armado, equipado ali, mas numa multidão daquela, assim, seria um banho de sangue e depois morrer. O que nós fizemos foi, começamos a cantar o hino do Haiti. Fazendo isso, aquela turma que estava ali começou a cantar e contagiou. Não, na moral, pô, o que é que isso aí tem a ver com o processo que ele responde? Nada. Essa galera assim, não. O pessoal, né, começaram a arrefecer os ânimos ali, nós conseguimos sair dali, voltamos para a base. Na época lá, o Coronel Santiago, comandante do batalhão, foi até Minustar levar aquela reivindicação ali. O René Preval foi declarado presidente, porque ele, no segundo turno, ele ganharia com cerca de 70%. Então, Excelência, quando eu falo assim, ó, a gente está reunido aqui só os forças especiais, não é discriminação, não é nada. É porque a gente precisa compartilhar esses momentos. É o que nos dá rememorar tudo o que aconteceu, Excelência. E se eu tiver que pedir perdão nesse momento, eu peço para minha esposa, porque eu deixei eles em casa, naquele momento lá, quando eu fui para a intervenção federal, acreditando na missão do Exército Brasileiro, que precisava, Rio de Janeiro, cidade que eu amo muito, mas eu deixei ela com a criança, eu a levei, porque a esposa militar tem que percorrer, né? Acompanhar o militar ali é muito difícil, casamentos não duram, se a esposa não entende, fica muito difícil, mas eu peço perdão a ela por ter sido negligente no sentido de fazer comentários indevidos ali nas mensagens e tudo mais. Dessa maneira, Excelência, eu termino, agradeço a compreensão do senhor, mas, Excelência, eu não estava indiciado, e o delegado Chor foi claro nesse sentido. No dia 25 de fevereiro, o mundo caiu, Excelência, assim, realmente foi pego completamente surpresa, e ainda mais por coisas que não aconteceu, Excelência. Então, assim, eu, né, solicito, né, para examinar com carinho nossos embargos, que a PGR não peça a nossa condenação, e, por fim, Excelência, Doutor Márcio, o senhor já está fazendo alegações finais, né? Como todos aí, parece que é uma característica de militar, né? É incrível. Perdão. Discurso circular e alegações finais. Não precisa de advogado, então, doutores. Peço perdão, Excelência. Não, estou brincando, é só para descontrair, mas é uma questão que todos estão querendo fazer alegações finais aqui. Estou emocionado a gente não, Excelência. Então pode concluir. Eu agradeço a oportunidade, Excelência. Obrigado, senhor Márcio. Esse é só para complementar, essa a gente chama de a indignação do justo. Então é só para agradecer a Sua Excelência pela disponibilidade e a permissão do Márcio de fazer esses compartilhamentos. Obrigado. Alguma das defesas, algum questionamento? Tenho, Excelência, pelo réu Ronald. Sim. Boa Dr. tarde. Ruiter, pelo réu Bernardo Romão Correia Neto, certo? É só uma pergunta, Excelência, para o Coronel Márcio Rezende. Informalmente, nesse encontro dos corredores do Quartel-General do Exército, o Coronel Correia Neto abordou o senhor para que juntos pressionassem oficiais do alto comando ou adesão a uma ruptura institucional? Doutor, Coronel Ruiter, de maneira alguma. Realmente, assim, foi só confraternização. Coronel, até agradeço a pergunta do senhor, para a gente analisar o naipe das pessoas que estavam ali. Eu fico até lisonjeado ali de estar compartilhando naquele momento ali com o Correia Neto, nomeado para a missão exterior de 2 anos. Acho que o Correia Neto, nos últimos tempos, ele ficou mais tempo no exterior do que fora. E só vai para o exterior, cara top, assim, realmente muitas peneiras. O Newton Cleves ali, no quadro de acesso, eu sabia que um dos dois fatalmente ia ser general. O Fabrício Bastos estava sendo nomeado também para ser o adido lá em Israel, e a gente sabe o que é Israel, né? Enfim, então, militares desse naipe jamais estariam reunidos para participar, para incentivar, para influenciar qualquer tipo de conspiração. Obrigado, Coronel, por sua resposta. A defesa do Coronel Correia Neto termina, Excelência. Obrigado. Mais alguma outra defesa? Sim, Excelência, pelo acusado Ronald Ferreira. Ronald, sim. Obrigado. Sim, doutor João Carlos. Coronel Márcio.
Pois não? Só umas perguntas muito pontuais também, na linha do que o doutor Guilherme pediu. O senhor falou, em determinado momento, que a carta tinha sido assinada pela manhã já. Não sei se o senhor recorda. Essa manhã teria sido a manhã em que houve essa confraternização? Do dia 28, ou seja, anteriormente à confraternização, né, doutor? Eu falei isso aí até para caracterizar que não faz sentido, né, que a denúncia aponta para isso, que a confraternização seria, né, para referendar uma carta, ou seja, um documento que já estava assinado, que inclusive já estava reverberando aí pelos corredores, porque tanto Fabrício Bastos, né, informando a inteligência, quanto o Coronel Correia Neto, conforme depuseram aí, ao seu chefe imediato, o próprio General Soares já estava disparando mensagens ali, coibindo esse tipo de iniciativa e por aí vai. Então, assim, para caracterizar que não faz sentido dizer que a carta foi referendada nesse encontro de forças especiais. Compreendi. E nesse momento aí, o senhor fala que a carta já tinha sido assinada, enfim, ela já estava reverberando para o generalato também? Doutor, é o seguinte, eu só tive conhecimento dessa carta lendo os autos. Né? Na ocasião, sabia por alto ali e tal, doutor, eu fui denunciado, não estava indiciado. Então, eu realmente não estava envolvido com essa ação. Eu fui denunciado, é um dos que entraram ali por último, no dia 15 eu não lembro ali, a data exata ali, em fevereiro. Eu estou confuso agora, se é 15 ou 25, acho que é 15. Para a partir daí, 15 dias para apresentar as alegações, a defesa prévia. Doutor, para mim foi um desespero, assim, caramba, primeiro assim, o chão, né? Caramba, o que vai acontecer agora? Arrumar um advogado. Eu entender o processo, 275 páginas. Depois entender o relatório que conduziu aquele... e aí, né, reunir com o doutor Favete, né, com os irmãos Favete ali, né, que eu elenquei ali para serem meus advogados ali, né, fruto né, Posso tentar só objetivar para o senhor Márcio? Eu vou responder ao senhor. Então, doutor, assim... Eu gostaria que fosse mais objetivo, por favor. Começou do zero e eu comecei a investigar. Eu vi que essa carta estava sendo atribuída à confraternização, falei, não faz sentido. E aí, quando eu comecei a juntar, eu e o advogado, né, o Favete, trocando informação, pleno carnaval, a gente montando a defesa, aí começaram a aparecer várias informações sobre a carta. A gente juntou tudo, estabelecemos uma linha do tempo. A gente viu que a publicação dela era no dia 28 pela manhã. Correia Neto encaminhando essa carta ao seu chefe, ou entregando essa carta ao seu chefe no dia 28 pela manhã. Eu falei, não faz sentido que dia 28 à noite seja considerado o local que é referendo a carta. Então, foi por isso. Entendido. Nessa confraternização aconteceu no prédio do seu pai, né? Do condomínio do seu pai, né? Sim, foi. Foi o senhor que abriu o salão lá onde foi feito isso? Foi a primeira pessoa a chegar? Fui eu. E o senhor foi a última pessoa a sair, desculpe? Sim, porque eu tinha que organizar e entregar ali a chave ali para o porteiro e tal, né? Enfim, foi isso. Fui. Então, eu cheguei primeiro, saí por último. Eu cheguei até atrasado, cheguei umas 19h30. Já tinha gente no banco ali esperando. Mas é o que é, correria isso aí. Não, tudo bem. Nessa reunião, em que pese o senhor já tenha explicado que não se tratou da carta e a finalidade não seria para isso. Mas alguém comentou alguma coisa sobre a carta? O que eu ouvi ali era gente assim meio que depreciando não a carta, mas a iniciativa ali. Falando, pô, militar não faz isso. Isso aí é igual um abaixo-assinado. Então foi uma coisa assim, não foi eu que proferi e também foi uma coisa vaga ali. Foi mais uma das coisas, até porque isso aí, doutor, era... vamos dizer assim, já estava... o delator disse ali que já estava nos grupos, né, momentos antes. O Bastos aí, ele disse que o chefe dele já sabia da carta a semana anterior e já depois estava pedindo para ele. Então tinha esse zum ali, né? Mas na confraternização, se alguém falou sobre a carta ali, eu não presenciei. Realmente eu não vi esse momento assim de alguém falando que era a carta e tal. A única coisa que eu vi foi alguém falando assim, pô, isso aí é um tiro no pé. Militar não assina abaixo-assinado. Militar não se dirige ao comando dessa maneira. Mas eu não vi ninguém falando sobre os termos da carta. Assim, já está claro, ninguém abriu a carta, ninguém apresentou documento algum, nem nada, e a carta foi mais uma ali assim, ela não foi objeto ali do nosso encontro.
Entendi. E nessa ocasião, última pergunta, coronel. Nessa ocasião, aí o senhor falou que foi definida essa reunião no mesmo dia, né? Que o senhor pediu para o seu pai se estava disponível aí o salão. Cada pessoa que participou levou comida ou vocês pediram? Então, o que acontece? Eu comprei algumas coisas, o combinado era cada um leva uma coisa. Tem gente que não levou e depois eu pedi um excedente ali até por isso. Falei assim, pô, negócio mal combinado aí, não certinho e tal. Tem gente que levou e tem gente que simplesmente né, não levou. Eu pedi a mais ali, eu também tinha algumas sobras aqui na casa do meu pai, né, do dia anterior. As pessoas, cara, vamos rachar aqui. Então, olha só, eu não cobrei de ninguém, eu paguei o salão de festa sozinho, até porque isso aí, assim, pelo valor das pessoas ali, assim, não vou cobrar... R$30 de cada um, assim, uma coisa assim, sem sentido, entendeu? Então, assim, cada um, alguns trouxeram, outros não, mas foi isso. E alguém pediu comida por teleentrega? Sim, aí teve, chegou lá o entregador. Você já respondeu isso, né? Eu já sei que foi pedido pizza, né? Isso, teve um entregador de pizza lá, que entrou ali entregando, quer dizer, entrou ali e tal, despachou. Desculpa, você não tinha me lembrado dessa resposta. Obrigado. Mais algum questionamento pelas defesas? Defesa de Vladimir, Excelência. Sim. Obrigado pela palavra. Primeiramente, quero agradecer a presteza de Vossa Excelência e da sua equipe em garantir nosso ingresso aqui no sistema prisional. Deu tudo certo, tá bom? Obrigado, doutor. Coronel Márcio, eu vou fazer a pergunta em bloco para a gente buscar uma celeridade maior. No dia dessa fraternização, de maneira informal ou não, foi conversado qualquer coisa referente a vazamento de informações da Polícia Federal, a agente infiltrado da Polícia Federal, a vazamento de segurança do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin ou do ministro Alexandre de Moraes? A pergunta é essa, bem clara e objetiva. Não ouvi nada disso, não teve nada disso, não teve, doutor, nada disso aí. Você conhece o capitão Sérgio Rocha Cordeiro? Eu servi com ele na época de Rio de Janeiro, né? Quando eu falei, cheguei lá em 1997. Talvez em 98 eu fui para o curso, então 99 no máximo ali. Talvez o último, eu servi com ele lá nessa época. De 2021 para cá, teve algum contato com ele? Não, nenhum, zero. Sabe se ele teve contato com algum amigo próximo seu? Essa informação chegou até você? Assim, amigo próximo meu, não, que ele teve eu não sei. Mas assim, como ele é FE, então naturalmente ele deve ter encontrado com os outros FE que também são colega meu. Mas eu mesmo não tive e não presenciei e não sei. Eu assim, nunca... E nem vi ninguém conversando sobre Cordeiro. Então, nada. Então. Coronel Márcio, obrigado, Excelência. Obrigado, sem mais. Obrigado, doutor Sérgio William, pelo réu Vladimir. As outras defesas, sem perguntas. Então, declaro encerrado o interrogatório do réu Márcio Nunes de Rezende Júnior. Meu velho, tá difícil. Como a galera do grupo que ele participava mesmo dizia, velho, esses papos aí todos vai dar melhor. Agora segure. Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui. Peço por favor que se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixa like, aqueles comentários cabulosos para fortalecer o engajamento. Muito obrigado mesmo a quem assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista sem anistia e sem saidinha, papai. Golpista bom. Golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!